Carmen Mayrink Veiga. Olha. Aqui está, senhoras e senhores, Thiago Pavinato. Boa tarde. Aê! Estiloso. Uma piada interna ontem. A Carmen Mayrink foi uma piada, porque eu gosto muito de usar o livro de etiqueta da Amy Vanderbilt. E quem comentou esse livro aqui no Brasil foi o Ivo Pitangui e a Carmen Mayrink Veiga. Eu acho até que na proposta de mudança da educação brasileira, a gente tinha que ter, obrigatoriamente, o livro completo de etiqueta da Amy Vanderbilt. Sim. Você sabe que o mundo está completamente desfigurado ultimamente. É uma armadilha de Satanás. Tá tudo de ponta cabeça. Porque você sabe que Satanás era o anjo mais esperto da turma. Sim, não é? seduzido. Era o anjo mais... O anjo mau. É. E você sabe que quando a Paulinha me falou sobre você, sim, eu não o conhecia. Aí eu fui ver o seu material, passei a noite vendo o seu material no YouTube e tal, isso aqui. E você tem algumas tretas com o Jean Willis. O seu negócio é o quê? É youtuber? É ser... O que é você, bom advogado? Thiago? Quem é você? Quem sou eu? Essa é uma pergunta que a gente se faz em filosofia, mas assim, sendo objetivo, o que eu espero com esses vídeos? Eu gosto muito dos polemistas, gosto muito do falecido Hitchens nos Estados Unidos, admiro demais o Reinaldo Azevedo, Paulo Francis foi o nosso grande polemista. Eu espero, através do... Eu gosto de ver o circo pegar fogo, mas assim com conteúdo. Não é? Eu gosto de ver o circo pegar fogo com conteúdo. Por exemplo, o Reinaldo, eu costumo dizer que ele é uma pessoa que lê, que não tem preguiça e que tem coragem e que expõe a sua opinião, doa quem doer, mas de forma embasada, porque ele leu. Não é todo mundo falando de 10 medidas contra a corrupção, 17 medidas contra a corrupção, mas quem é que leu a lei, que são 179 artigos? Quem é que sabe que as 17 medidas são 179 artigos? Ninguém sabe. Então, o polemista ele lê e o polemista emite a opinião, não segundo o pastor, não segundo o mestre mandou. Eu espero ser um polemista. Ou seja, você quer que a sua opinião prevaleça? Eu quero que a minha opinião seja analisada, não que ela prevaleça. Eu acho que cada um tem que pensar por si mesmo. Isso que falta no Brasil. Não, mas você tá As pessoas que pensam por lê? Canais. Não lê. Então a gente vive num país que mais de 70% das pessoas não consegue compreender o que acabou de ler. Então, mas você não acha... Isso é verdade mesmo. Você não acha um grande perigo a vaidade intelectual? Você não acha que o maior dos perigos para o ser humano é a vaidade intelectual? Pode ser uma prisão. Um ateu vai responder com a Bíblia. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade nesse mundo vão. Sim, o nosso querido Salomão, rei Salomão. Então, mas você não acha isso? Você não acha que as pessoas que gostam de ficar dando opinião... Porque às vezes eu vejo na internet, tem muito claro. Os gurus, os novos gurus. Os gurus lá. Sem dúvida nenhuma. Aí eu fico falando, porra, esses caras... liberado. É complicado você... E é complicado porque hoje, com esse fenômeno da sociedade em rede, não é? Quanto mais seguidores você tem, eu falo assim, se o Hugo Gloss quiser começar uma guerra civil, com o número de seguidores que ele tem, ele começa. Entre a Mariah Carey e a Beyoncé. Ele consegue. Já o Evander, não. Então, é muito complicado, porque às vezes a pessoa que está com essa arma de massa, né, da rede, tem seguidores infindos, o que ele diz, a pessoa compra, se ela não tiver cuidado, se ela não tiver honestidade intelectual de ler ali o original, pensar por ela e não só retransmitir o que ela recebeu de outros, ou recebeu uma ordem, ou uma mentira partidária, ou uma mentira de filosofia própria, assim, se ela não for honesta com informação, isso é um grande perigo, sem dúvida nenhuma. E a vaidade, sem dúvida nenhuma, ela é um mal que corre por todas as áreas, seja o polemista, seja o escritor, seja o apresentador, seja o pintor. O Romero Brito se comparou ao Picasso. Você vê que absurdo esse. A vaidade ela tá em todos os campos. Não, mas peraí. Não, pode ser que comparar o Picasso não dá, que daqui a 100 anos algum curador fale Romero Brito foi o Picasso daquela época. Vai saber daqui a 100 anos. Ninguém sabe. Ninguém sabe eu também. Muito, né? Eu gosto muito dele. Ninguém sabe. Mas ninguém perguntou Marina, se gosta. não. Marina gosta, é um selo. Ele é o Picasso, ele é o Picasso. A Marina é um selo de qualidade. Então, é um cara extremamente conhecido, é um cara que ficou muito conhecido nos Estados Unidos, e aí que o brasileiro foi dar valor
valor pra ele. Hoje em dia é o único cara que tem obra dele dentro da Casa Branca. Mas hoje em Picasso, dia é o único cara o lugar recebido certo pra ter obra. pela rainha da Inglaterra. A primeira vez que o Picasso fez obra, ele botou na Casa Branca. Não foi no museu, não foi nada. É um dos caras que é mais contratado hoje em dia. E ainda o Slim foi lá e comprou metade. Quem? O Slim. Mexicano, empresário mexicano. Vivo. Mexicano, um dos caras mais ricos do mundo, foi lá e comprou metade. A loja dele inteira. Não, comprou metade da empresa. Você vê que o cara não tem onde enfiar dinheiro. E que ele é brega. Tá falando que o pai dela tem um quadro. É lógico, ele é amigo dela. O Romero já fez quadro com a minha cara. Vai falar com A o cara, questão é essa, a Picasso, vaidade ela tá em todos os campos de atuação, seja como advogado, como engenheiro, ninguém tá livre da vaidade. É o maior dos pecados, já diz no filme O Advogado do Diabo. Eu não sei se é um pecado ou não, mas a vaidade ela tá aí pra quem quiser se aproveitar dela. Basta você subir que a vaidade ela ronda, ela espreita. A gente tem que tomar muito cuidado isso, não só como escritor, não só como comentarista político, não só como intendente a polemista, mas como qualquer outra coisa, seja um músico, um ator, um político, seja lá o que for, ou um promotor do Ministério Público, né? Eu digo que um dos grandes problemas das medidas anticorrupção é que elas começaram por vaidade do Ministério Público. O Ministério Público, ele quis tomar superpoderes, né? Ele tá aí super vaidoso, ele tá com a tarja de Sassamutemo, salvador da pátria, e uma questão de vaidade ela começa. Mas quem não todos gostaríamos de ter o poder totalitário. Sim. Sem dúvida nenhuma. Aqui eu posso como exercer. Paulo Freire, que eu também não gosto, dizia que o sonho do oprimido é ser opressor. Então, né? Todo mundo quer ter o poder totalitário. Todo mundo quer ter o poder totalitário. Basta dar o poder a qualquer um de nós que nós quer vamos conhecer exercer. alguém, deu poder a ele. Então, e agora o que está acontecendo no Brasil é que está faltando bom senso. Sim. De todas as lados, pessoas. De todos os De lados. todos os seres. Entendeu? Virou essa baderna. Porque nenhuma criatura é inocente. Nenhuma criatura é inocente. Basta dar poder. Olha, o remédio pegou agora. Qualquer pessoa inocente. Nenhuma criatura. Criatura inocente. Bateu. E você, a sua treta com o Jean Willis é a mais famosa que tem na internet? Ela foi em 2014, essa treta com uma o Jean boate. Willis, e eu não... Uma boate? Foi The Week. Foi. E dá meu cartão de Você tava lá e viu que não foi. Foi em 2004 e eu não tive estofo, né, para aguentar esse rojão. Em 2004 nós fizemos um vídeo apontando as imposturas do Jean Willis. E o vídeo, em 6 dias, ele deu 1.200.000 acessos, né? Foi uma coisa maluca, e naquela época o Movimento Brasil Livre também estava começando, e eu não tinha preparação espiritual para aguentar aquele tanto de crítica e a persecução da minha vida pessoal. Legal. Né? Então eu dei um passo atrás, eu falei, bom, eu não aguento isso agora. Estava num momento muito interessante da minha carreira como advogado, não tinha o preparo psicológico que eu tenho hoje para lidar com esse tipo de crítica, principalmente a mais raivosa e aquela que quer interferir na sua vida pessoal. Então eu dei um passo atrás. E o vídeo naquela época foi muito interessante porque a gente apontava incongruências dele, né? Ele tinha saído na revista Rolling Stone vestido de Che Guevara. Né? Porra, como é que um gay se veste de Che Guevara? Che Guevara preferia ter um filho morto, né, a ter um filho gay. Né? Quantos gays ele não matou junto com o Fidel Castro no paredão? Quantos aidéticos ele não mandou para campos de trabalho forçado para ver se eles eram curados desse mal burguês? Que cura boa, hein? Não é? Pois Porra, é. Tá brincando. E Che Guevara e Fidel Castro faziam isso. Talvez foram os maiores exterminadores de gays da história. Então, muito me impressionava o Jean Willis, que teve a opção de se fantasiar de Harvey Milk, né? Que foi super importante para o movimento no mundo dos direitos igualitários. Não, mas ele preferiu sair de Como é bonita a roupa. Ele achou que era Che Guevara, né? Então mas aí ele viu que não era. Eu acho que isso tinha que ser apontado. Tinha que ser apontado, porque ele fica gritando aos 4 ventos que é o paladino dos direitos igualitários, que é o grande defensor dos gays, quando na verdade não é. Quando na verdade ele não fez nada. Quando na verdade o Clodovil, na passagem meteórica que ele teve no Congresso, fez muito mais do que o Jean Willis nesse pá de tempo. Você não acha que, por exemplo, você pegou lá o movimento... Os movimentos aconteceram nos anos 60, né? Final dos anos 60. Sim.
Todos os movimentos de minoria, movimento negro americano, movimento gay também em São Francisco. Sem dúvida. O mundo teve uma mudança. Sim, deu muitas voltas. Hoje em dia, essas minorias, elas estão celebrando esse momento. Por exemplo, o gay, ele não precisa mais se esconder que é gay. Não. Sim. Não é? Ele Depende do lugar, depende do... sim, Os rincões do Brasil ele ainda precisa, sim, mas... Emílio. Eu andei muito pelo rincão do Brasil Então, e precisa mas sim. se você pegar bem, se você pensar bem, hoje em dia você tem hoje em dia o gay de um modo geral, o gay hoje em dia ele tá celebrando É mais Sem dúvida. respeitado. A conquista. Sem dúvida nenhuma. Isso é inegável. Isso é inegável. E nesse momento o que acontece? Vem o outro movimento, Sim. que é o movimento do Bolsonaro. Falou, opa, peraí, pô. Ser gay tudo bem, já tô deixando você dar a bunda, mas peraí, cara. Chega de Não exagera. Não queira Não também, força, não queira também porque você é gay. Quer Não dizer, força. é um preconceito que sempre existe. Sem dúvida. Sempre o ser humano nunca vai ser igual. Sempre Nunca. vai acontecer isso. Nunca. Você acha que isso agora vai ficar muito mais evidenciado? E nós estamos vivendo uma era de extremos, né? Nesse momento de ter rede social, de ter o Bolsomito, de ter o Jean Willis. Sem dúvida nenhuma. O Manuel Castells, eu acho que é o maior sociólogo vivo na atualidade, ele é espanhol, ele tem um livro fantástico que chama Sociedades em Rede. E quando ele lançou o livro, ele escreveu um artigo para a Folha de São Paulo, especialmente sobre esse livro. Ele falava da quebra da figura do mito do brasileiro como acolhedor e feliz. Ele falou que, analisando as redes sociais do Brasil, ele viu que o brasileiro é um dos povos mais raivosos do mundo. Isso a gente vê, a gente vê aquela mulher no Guarujá que foi morta, né? Foi linchada pela população. Então, mas você sabe que o ser humano é muito complexo. E por isso que é legal o ser humano. Sem eu dúvida tava vendo nenhuma. ontem. Se não fosse complexo, não tinha graça. É muito complexo e o que o ser humano faz... E contraditório E é também. complexo. A gente não consegue entender. E esse é o Por problema exemplo, dos extremismos. E tanto o extremismo da esquerda quanto o extremismo de direita, que não é de direita, que é um conservadorismo, que é uma religiosidade incrustada, né? Todo extremismo ele é ruim porque ele não leva em consideração nunca a complexidade do ser humano. Ele só leva os caracteres binários, né? É bom ou ruim, é certo ou é errado. Então, se a gente continuar com extremos, né? Com os extremos do PT, os extremos do PSOL, os extremos da turma do Bolsonaro, a gente não vai chegar a lugar nenhum e a gente vai deixar o ser humano em segundo plano, que é um ser complexo. Então, ontem eu tava vendo aquela homenagem bonita que fizeram lá em Medellín. Foi lindo mesmo. Foi muito Café bonito. Nacional, Aquilo foi, porra, se você assistindo aquilo lá, você se emociona, né? Mas o curioso é que aquilo foi feito na cidade mais violenta, na cidade do Pablo Escobar. Pois é. Eles onde querem se limpar essa assassina- imagem também, né, Emílio? Então, você não consegue entender, que você fala, pô, não é possível nessa mesma cidade, com essas mesmas pessoas, esse mesmo povo, Que sofreram tanto, essa mesma cultura que assassinava a pessoa na rua, soltava bomba. Foi terrível esse Terrível, momento na terrível. Colômbia. Como é que o mesmo ser humano faz essa demonstração, né? É curioso, Pois né? é. É interessante. Solidariedade, né? É interessante como é que a gente é. Como a gente, contraponto. como a gente tem facetas que a gente nem sabe direito. É uma pizza, né? Você acha que eu devo me transformar num gay velho? O Evandro tá querendo me levar Deveria. na Bubulau. Tá querendo. Eu acho que ir na Bubulau não vai me transformar. Ele ia ser maravilhoso. Eu acho que tem lugar mais interessante para você. Aonde é um bom lugar pra iniciar? É um lugar bom pra levar ele, lugar Thiago. legal. O after da Code. O after da Code, lembra? Não, mas Tem aquela Uma polo que você me deu aí. Mas é sério, vocês assim, não se transformam em gay. Não, Eu né? acho que. Não, nasce acho gay. não, eu tenho certeza, a gente nasce. A gente nasce Eu gay, acho que ninguém isso é um dos grandes mistérios da ciência. Eu acho que a epigenética, o desenvolvimento da epigenética vai ajudar a solucionar muito isso. Mas ninguém vira gay. Ninguém vira gay. Né? Ninguém vira, Você eu quero nasce. virar gay. Você A nasce única gay. opção que você tem é vivenciar a sua sexualidade ou esconder a sua sexualidade. Agora, virar, né, trocar o gen, mudar o gosto, isso não dá. Não dá, Não é uma- E a treta com o Jean Willis é justamente essa, é pegar a minoria do gay e falar como refém, falar, se não for eu, você não tem defensor, então vem aqui, você é meu escudo humano. Né? E o que ele fez com o Arthur do Mamãe Falei também, anteontem lá no Congresso, o Arthur chegou para fazer uma pergunta para ele e ele já começou, você tá me agredindo, sai, você tá me filmando, você não pode me filmar sem minha autorização. Porra, ele é um homem público, A ele bicha é um deputado. pública. Ah, é assim que você trata a população, Jean Willis? Minha população são meus 145 mil eleitores, ou seja, só a eles, cabeça de não azeitona. tem
tem mais ninguém. E ele usa aquela tática da esquerda brasileira, que a esquerda sempre usou, Vitimizar. que é bater a carteira e sair gritando pega ladrão. Eles batem a carteira e já gritam pega ladrão, pega ladrão, pega ladrão. Ele chegou pra fazer uma pergunta, você tá me agredindo, você tá me agredindo. E por aí vai. Então é vergonhoso. Então ele se torna, pra causa gay, né, ele se torna pros pleitos gays, ele se torna um Midas ao contrário, né? O Midas é aquele rei que põe a mão virava ouro. Ele, o que ele põe a mão vira merda. Então enquanto a pauta gay estiver na mão dele, só vai dar merda. Ele não conseguiu fazer nada? Né? Nada, zero. Nada? Quem fez alguma coisa pelos gays no Brasil foi o Judiciário, foi o Supremo Tribunal Federal. O Clodovil foi importante porque na passagem meteórica dele ele fez a única coisa que prestava, que foi propor a lei de redução de senadores e deputados. Bom, eu achei você uma figura emblemática, uma pessoa muito elegante. Quem nem tá te assistindo, né, na internet, é um cara realmente que tem uma ponência, assim, ficou bonito. Já teve uma grife. De verdade, parece Stallone magro, não sei. Daniel ficou balançado. Eu fiquei meio nas solteiras que ele tá afim de dar uma tostada. Eu queria saber a sua opinião, então, sobre o casamento gay, já que eu tô te avecando sobre o casamento gay. Olha, eu já falei com o Ivan, não faz essa cagada. Eu não vou fazer. Porque o casamento hétero já não dá certo. Isso, então não gay. Ai, Daniel, dá seguinte, certo sim. Eu costumava fazer super uma casado, piada. você tá bem. Eu costumava fazer uma piada na época. Era tão bom quando não tinha. Exato. Porque eu podia levar qualquer um pra minha casa, Lembra? deixar lá morando 2 meses, depois mandar embora. Agora Hoje não. não pode? Ele pode me pedir pensão. É isso aí. Depois de 3 anos. Ele pode. Não tem marco Como temporal assim? pra caracterizar a união estável. Menino, tá assim agora. União estável, tá assim. Então, assim, eu deixo alguém em casa, depois assim, tchau, Depois não dá dos mais 2 certo, meses. ele vem e me pede pensão. Olha. Né? Então eu falo que a gente da High Society ficou aí a mercê. Ele de ó marcando pedido. até o Louvre, né? É muito mais vantajoso. Fica muito mais exposto. Mas, falando seriamente, em questão de direitos igualitários, se o casal heterossexual pode se casar, pode ter união estável, o casal homossexual também pode se casar, também pode ter união estável. O que acontece é que no Brasil isso se deu via Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo Tribunal Federal, igual o que ele fez agora na questão do aborto, né? Que a primeira turma não aplicou a pena de criminalização de aborto aos médicos e à mãe que abortou, porque não considerou início da vida humana até o 3º mês da gestação. E da mesma maneira que o STF, ele disse que é possível sim, ao contrário da Constituição, o réu penal ir preso antes do trânsito em julgado da ação penal. Né? Nesses 3 casos, e no casamento gay também, o STF ele extrapolou as funções dele. Ele invadiu claramente a função do poder legislativo. Então, essas 3 decisões, o aborto, a prisão antes do trânsito em julgado e o casamento e as uniões civis homossexuais, são decisões. No caso da união civil, ela ainda é vinculante, ela pega o país inteiro. No caso da prisão antes do trânsito julgado, pega o país inteiro. Nesse caso do aborto, não é uma decisão vinculante, é só da primeira turma, então isso ainda não faz com que os outros juízes tenham que decidir igualmente. Mas no caso do casamento, isso foi feito, acho isso bom. Para a questão de direitos e garantias fundamentais, isso é sensacional. O Brasil precisava disso, o Brasil é um país importante player no cenário mundial, então precisava disso, mas não do jeito que foi, porque essa era uma competência do legislativo. Mas o legislativo não faz nada. Paciência, a gente tem que protestar, a gente tem que trocar nossos representantes. O que a gente não pode é essa quebra institucional, ferir, né, a separação de poderes, como o STF tem feito ocasionalmente. Ou seja, o Brasil tá uma zona. Tá. Por quê? Tá muito. Tá uma zona. Porque você tem um presidente que não é presidente. O Brasil não é para amadores, né? Não sei se não é para amadores. Você tem um presidente que não tem a menor representatividade. Mas é legítimo. Não, tudo bem, não Pode vamos ser legítimo, discutir. mas É um cara que não é muito Não fede nem porta-voz. cheira. Não. Você tem um judiciário que tá querendo mandar igual um rei. Sim. E você tem lá... Agora um Ministério Público que o também Ministério quer mandar Público igual um também, rei. que quer mandar igual um rei. E você tem lá a nossa Um legislativo marcado por corrupção por o todo legislativo que não é todo mundo que é corrupto, mas a opinião 90%. pública, 99,9% fala é bandido, é corrupto e tal.
Ou seja... A crise de credibilidade é total. Ou seja, não tem solução. O Brasil é inviável. Não é isso. Ah, não é. Não é. Sérgio Moro, o que é então? Vai. Coloca isso. Vai ser Então, viável beleza, o quê? daqui a Esperança do Daqui Rabino? a pouco, amanhã. Esperança do Rabino? Sérgio Não, Moro, a gente tem que ter Emílio. esperança, Gente, não né? existe uma Senão a gente solução pode matar final, amanhã já, né? hoje. Não dá para falar em Não, solução mas tem que ter final. um mínimo. A gente tem meios. Né? A Tem que ter um gente não mínimo. tem uma solução, a gente tem meios. Qual é o meio? O meio continua a Lava Jato. Por exemplo, esse pacote anticorrupção, Absurdo. esse Aliás, estardalhaço é um absurdo. Explica pro afegão médio o que é esse pacote. Bom, esse pacote ele veio lá no começo do Ministério Público. A população ovacionou porque é bonito, não é? É um texto bonito de meio de página. Pacote anticorrupção. Quem é que é contra a anticorrupção? Ninguém que é louco é contra a anticorrupção. Aí depois sai o primeiro relatório do deputado Onyx Lorenzoni com as 10 medidas que depois viraram 17 medidas. Pacote anticorrupção. Todo mundo acha lindo. Falo, o texto é lindo. Alguém leu? Não. Ninguém leu os 179 artigos. O que tinha aí dentro? E o Reinaldo Azevedo já falava isso. E a Janaína Pascoal já falava isso. O Reinaldo, os caras desceram o pau. O Reinaldo, os caras desceram o pau. Mas o quem é que foi ler os 179 artigos? Ninguém Só o foi ler. Reinaldo Ninguém que é foi maluco. ler. É O chato Reinaldo e pra a caramba. Janaína, né? A pessoa pega, lê, entende. Porque o que tinha lá dentro? Porra, aquilo parecia coisa da ditadura militar. Parecia, aquilo era um AI-5. Aquilo suprimia habeas corpus. Aquilo fazia que prisão preventiva se prolongasse no tempo de maneira indeterminada e por critério subjetivo do juiz. Isso quem fazia era a ditadura. Ah, mas na mão do Dallagnol funciona. Ah, mas na mão do Sérgio Moro funciona. Não deixa de ser ditadura. Né? Você não pode pisotear no habeas corpus. É uma conquista do direito penal que vem evoluindo desde a Idade Média. A gente vai fazer o quê? Vai voltar para o medievo? Não é? Mas já, viu? Pois é, o extremismo dos dois lados é ruim. E tinha essas duas medidas que foram tiradas pelo Onyx Lorenzoni antes dessa votação que deu essa treta toda na madrugada passada. Então, aí o que aconteceu? Foi deturpado o projeto. O que enfiaram lá na calada da noite, que já estava no relatório original do Onyx Lorenzoni, mas depois foi tirado e na madrugada colocaram, que é o pior aspecto desse pacote. Né? Que é você fazer uma responsabilidade do juiz e do promotor pelos processos que ele toca, pelas sentenças que ele dá, pelas situações que ele toma. E o que isso ajuda? Isso atrapalha a Lava Jato. Atrapalha a Lava Jato porque eu vou deixar uma arma na cabeça do promotor e vou deixar uma arma na cabeça do juiz. Porque se a decisão for reformada em tribunal superior, ele vai falar, olha, o réu vai falar, olha o que você me fez passar, olha o dano moral, eu apareci no jornal, eu fui o vilão. Vai ajudar quem? O Lula Jararaca. O Lula Jararaca que já entrou com a ação contra o Sérgio Moro. Né, que fez aquela palhaçada toda de levar um papel na ONU que não significa porra nenhuma e fazer um estardalhaço pro Brasil. Olha, estamos na ONU atrás do Sérgio Moro. Porque a tática de Lula Jararaca e amiguinhos é enganar. Bom, então isso só vai ajudar Lula Jararaca a colocar um cabresto em juiz e promotor. Então isso não é bom, isso não é bom. Teve coisa boa que saiu? Teve coisa boa que saiu. O quê? Não é? A tipificação, né? Tornar a lei penal o caixa 2. Explica isso em Explica, miúdos. porque nem eu entendo. Você criar o crime de caixa 2. Ah, Foi tá. criado o crime de caixa 2. Isso é positivo. Aumentou-se a pena para o crime de corrupção. Isso é positivo. Obrigou-se os tribunais a se justificarem por qualquer atraso em qualquer processo no país. Isso é positivo. Criou-se instrumentos para a gente evitar recurso protelatório, que é aquele recurso que não serve para nada a não ser esticar o processo. Isso é positivo. Teve coisa negativa? Teve coisa negativa. Tiraram ali a ideia de se criar um crime de enriquecimento ilícito. É óbvio. Quem ali não se enriqueceu ilicitamente? A maioria ali se enriqueceu ilicitamente. Então, corporativismo. Corporativismo é o grande mal do mundo. Então, se tirou uma medida negativa. E a medida mais negativa de todas, que é a questão da responsabilização da procuradoria, dos promotores e da magistratura, dos juízes. Isso é muito ruim. Então, o que acontece? Eu olho, o Brasil hoje tem a Lava Jato. O povo chegou e falou, o Michel Temer vai entrar, a Dilma a louca vai cair e a Lava Jato vai parar. Não parou.
Pegaram ou ouviram a gravação do Jucá dizendo: a gente tem que estancar a sangria. A sangria foi estancada? Não, a sangria começou. Uma delação premiada hoje pode levar 200 políticos e empresários para o banco dos réus. Um dos homens mais ricos e poderosos do Brasil, Marcelo Odebrecht, está há mais de 1 ano e meio na cadeia. Ele vai continuar na cadeia, ele vai passar o Natal na cadeia de novo e ninguém sabe quando é que ele vai sair. Então, pra que eu preciso mexer nesse vespeiro agora? Pra que eu preciso desse pacote de medidas anticorrupção? Eu não preciso. A legislação do jeito que tá, ela funciona. A Lava Jato é vitoriosa. Tiago, mas você não acha que isso aí, talvez eles estejam vendo até onde eles podem? Testando. Medir força. Sem dúvida nenhuma, é claro. Para ver uma saída. O Ministério Público chegou e falou: nós vamos entrar no Congresso com luvas de boxe. Aí o que vocês acham? Aquele monte de jagunço, né? Coronel. Já vai entrar com... Eles iam dar o quê? A outra face a tapa? Não, aquilo virou uma briga. Né? Virou uma briga. Então, mas as leis, elas surgem... Sem dúvida, elas surgem na ponta da faca. Surgem na ponta da faca em momentos de grande crise institucional. Lei, exatamente. No caos. Mas nesse momento as nossas instituições não estão em crise, elas estão em guerra de ego. Mas o Ministério Público tem poderes o suficiente para continuar a sua Operação Lava Jato, que é exitosa, repito. A magistratura também não tem crise institucional, porque não tem nenhum juiz sendo impedido de julgar, sido retaliado por julgar de uma maneira diferente. O Congresso tem funcionado, não está contendo a população, Vamos protestar no dia 4, no domingo aqui na Paulista, vamos protestar no domingo, dia 4 aqui na Paulista. O que vai ter domingo? Que vai sair de novo? Vamos ter uma manifestação. Panelaço? Ontem eu vi, teve uns panelaços. Vai ter panelaço, vai ter passeata, domingo, dia 4 aqui na Avenida Paulista. O que eu, como membro do MBL, o que eu, Thiago Pavinato, você é do MBL? Você é do Kim? Do Movimento Brasil. Você é do Kim? Não, eu não sou do Kim, eu sou do MBL. Você é do Kim, Você é do Kim, querido. O Kim vem aqui, querido. Não vem, não. Você é do MBL. Você é Kimzinho. Você é coxa, pô. Sou coxa. Você é coxa. Sou coxa. Sou coxa pra caralho. Coxinha Paulinha, por isso que você trouxe, né, Paulinha? Por isso que você trouxe. Fala aí, Paulinha. Emílio, eu tenho uma polo que ele me deu até hoje. Lembra daquela polo que ele deu na sua casa, em Pinheiros? Tá falando de presente, nada a ver. Ô, Thiago, deixa eu perguntar um negócio pra você. Eu tava até falando com o Kim. Sim. Bom, eu vou fazer depois, se você me permitir, eu vou fazer um break, que a gente se adiantou aqui. Daqui a pouquinho eu vou fazer uma pergunta exatamente sobre isso, sobre essa rapaziada nova aí. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan. Hoje uma presença ilustre e encantadora. Tiago Pavinato tá aqui com a gente. Ele é advogado e ele é autor de A Condição do Pródigo na Sociedade de Consumo. Cara bonito. Cara bonito, cara elegante. Ele é. Daqui a pouquinho a gente volta. Muito bem, queridos, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Hoje uma presença encantadora nesse programa. O advogado, mestre e doutor em Direito, o Tiago Pavinato está conversando aqui com a gente. Ele é gay, é ateu, de direita e elitista no Day by Day. Ele se intitula como... Não me intitulo nada. Uma Carmen Mayrin Paulinha. Ai, gente, não pode contar nada pra produtor que você já viu, né? No Instagram, ele é Pavinato com 2 T's e o Facebook é Tiago Pavinato também com 2 T's. Perguntas? Eu. Paulinha representando a elite. A elite pobre. A elite pobre. A elite caída. A elite meio pobre. Tem um Celta. Tem o Celta, mas acha que um dia será, entendeu? Com certeza, gente. Tem uma bolsinha ali que acha que um dia vai ter uma bolsa da Gucci igual a sua. Isso, exatamente. Você tá naquela turma que acha que vai ter o privilégio da elite. Eu tenho certeza. É o que eu chamo, é o transfinanceiro, é o transfinancial. É o afegão médio. É o transfinancial, é o milionário que nasce em corpo de pobre. Isso. Ai, gente, Mas você é um gênero novo. Essa pessoa. Eu tenho certeza, tipo, eu olho as coisas e falo, gente, eu nasci pra ser milionária, entendeu? Meu gosto é refinado. Tipo, vamos fazer o crowdfunding pra você. Conto com a colaboração. Pra você conseguir a tua transfinanceiridade. Conto com a sua ajuda. Ô, Ti, vamos lá. Eu estou encantada com a sua elegância. Muito obrigado. Com a sua inteligência. Adoro pessoas inteligentes. Não sou tão inteligente quanto você, mas eu tenho uma pergunta do afegão médio que... O afegão médio, eu represento.
né, o Brasil tá de luto, o mundo tá de luto, com a história do Chapecoense, enfim. Sim. E aí, teve um esquema ali na calada da madrugada, da noite, enfim, com a história da Lava Jato. Sim. Então, né, meus amigos, que eu adoro, o pessoal do MBL, Carla Zambelli, Checker, enfim. Você já viu que você tá só todo traz mundo. esses caras aqui. O Jean Willis nunca teve... Não tem o menor interesse em trazer Tá Jean vendo como Willis, você é? acho ele um lixo. Tá, e eu Mas é uma pessoa interessante pra gente entrevistar, independente de... Eu trago quem eu Escutar os gosto, dois eu que lados. produzo. É o seu programa? Tá Então, junto. volta, pastor, vamos lá. Aí, é o seguinte. Calma, minha pergunta. Teve esse esquema mesmo na calada da noite, porque tá todo mundo vai pras ruas no dia 4, né? Tem essa manifestação de novo. Teve esse esquema na calada da noite? O que aconteceu ali que estão pedindo pra colocar foto do Sérgio Moro no Face? Tá ok. Essa coisa toda. Ele O que acabou aconteceu? de responder Se isso. eu vou... Se foi na calada da noite. Ele respondeu Ele já isso Muito respondeu. sucintamente. Você não entendeu teve porque você é esquema, burro. eles Então. trabalharam dentro do regimento, não teve nada ilegal ali. Só que eles não Mas isso já atenderam ao tava anseio da planejado? população brasileira. Não, a população brasileira esperava um pacote anticorrupção e eles acabaram passando um salvo-conduto para a corrupção. Foi isso que aconteceu. E é por isso que eu acredito Então, agora que o mas melhor aí é que não tá. ter mais nada Mas disso. isso já estava Peraí, planejado? calma. Eles não atenderam a população brasileira ou o que você considera os anseios da população brasileira e o Sérgio Moro considera os anseios da população brasileira. As sim. pessoas que não concordam com isso acham que é a opinião da população brasileira. Sem dúvida. Porque tá eles, certo. porque a princípio, os caras que tiveram os votos são esses caras que estão lá. Eles são os representantes da população Sem brasileira. dúvida nenhuma. São esses caras. A gente tem que reconhecer isso. Eles são os representantes da população brasileira. Corruptos ou não, sujos ou não, lixo ou não, eles são os representantes da o população princípio brasileira. democrático. Sem é dúvida esse. nenhuma. E eles... Por isso não teve esquema, né? Eles trabalharam na calada da noite dentro do regimento, só que das 10 medidas do Ministério Público que o povo achou bonito, eles desfiguraram e colocaram coisas que, na verdade, vão objetivamente atrapalhar o funcionamento da Operação Lava Jato, né? E a revolta vem muito daí. Né? Mas assim, também não foi um show de horror demoníaco que eles passaram. Mas também não então, foi uma... essas decisões na madrugada, ali na calada da noite, já estavam combinadas antes do acidente do avião da Chapecoense? Mas eles que isso ia mudar? Então, eles aproveitaram o momento de luto no país e fizeram Ninguém ali, tava prestando entendeu? atenção nisso. Exatamente. Obrigada, Rabin. Nada. Não, então isso aqui não Entendi foi o raciocínio coincidência dela. também. Eu acho que foi uma coincidência. Eu não acho. Foi uma triste coincidência. Acho que foi tudo ali na surdina. Foi uma triste coincidência, mas é... Porque o foco o país tá comovido, então aí você aproveita aquele momento de comoção o país não saiu do foco. O país não saiu do foco. A gente vê as manifestações nas redes sociais, a mobilização social toda, o país não saiu do foco. O país dividiu o foco, mas não saiu do foco. Hoje a internet é todo mundo ágil, entendeu? Eu não vou mais mudar o canal para ver o acidente e não ver mais o canal que está passando o debate político. Hoje eu tô com o meu celular vendo 5, 6 redes sociais ao mesmo tempo, com 10 canais. Prestando atenção na notícia e passando o WhatsApp pro meu amigo. Dividiu-se o foco, não perdeu-se o foco. Eu acho que esqueceram do Lula nesse momento e tá todo mundo ali, sensível e quanto à foto do emotivo. Sérgio Moro, você queria saber se eu vou pôr a foto do Sérgio Moro no meu perfil? No seu Facebook. Olha, eu não costumo endeusar ninguém. Acredito em Deus e acredito que Deus esteve entre nós e acredito que o nome dele foi Frank Sinatra. E depois de Frank Sinatra, eu não endeuso ninguém. Você é ateu. Frank Sinatra? Você não acredita... Frank Sinatra. Eu também gosto do Acredito em Frank Sinatra. Você não acredita num... Deus, numa Nem força agnóstico maior, uma você é. pessoa iluminada. Organizador. Num senhor que está com a batuta Organizando. acima de nós. Nem ou agnóstico vários você é? senhores... Não. Nada. Ou vários senhores Eu que te amo do estavam lá mesmo em jeito. cima... com a batuta, fazendo isso vai acontecer. Aqui é a dança do universo? Não. Não. Me fala uma coisa. Deixa eu te perguntar. Deixa ele falar do Moro. Eu ia perguntar Sérgio Rivotril, Molho. Zé Rivotril. Ele acha Muito que é- remédio. Acho que é a Marilyn Monroe. O Moro que você estava falando. Não, o Moro, é que ela tinha perguntado se eu ia colocar a foto Isso, do Moro. e aí Eu você falei tava que eu não concluindo. endeuso ninguém, né? Isso. Que meu único Deus foi Frank Sinatra. Né? Então, não vou colocar a foto do Moro. Admiro demais o trabalho do Moro. Acho que o Moro é um marco, né, na magistratura brasileira. Ele é uma figura importante na luta contra a corrupção, mas eu
não costumo endeusar ninguém. Todos nós somos seres humanos, somos complexos, somos passíveis de acertos e falhas, não é? Então, eu sou eu, apoio o Moro enquanto o Moro estiver agindo dessa maneira, serena, como ele foi ao Senado hoje, explicar as razões de como lidar com a questão do abuso de autoridade no Poder Judiciário, e enquanto ele estiver fazendo esse trabalho sem se endeusar, não é? Eu estou apoiando o Sérgio Moro. E a PEC do teto? Então, mas você não acha outra coisa, Tiago? Porque você vê determinadas coisas que aconteceram, mesmo esse Brexit teve lá na Grã-Bretanha, a própria votação aqui na Colômbia. Sim, né? Sim, pela não ratificação do acordo de paz com as Farc. E esse negócio que está acontecendo, será que as pessoas elas não vão ter que agir diferente por hoje em dia todo mundo está conectado, não é? E vamos imaginar que eu seja um político. Eu sou um político coxa, porque antigamente você votava em Dr. Paulo. Rouba mais. Porque eu não acredito nesse negócio de eu sou liberal, eu sou conservador, eu sou não sei o quê. Eu acho que aqui a gente tem que simplificar. É rico e pobre, patrão e empregado. Dr. Paulo, quando era prefeito de São Paulo, pra quem é de São Paulo sabe isso, ele deixava os jardins bonitos, fazia túnel aqui, limpava, arrumava, ficava bonito. Era São uma Paulo arquitetura aqui. linda. Até a Marginal Tietê, até a Marginal ali. Cheirava bem. Era Uma tudo cidade bonito. bonita. Dr. Paulo, vai votar Dr. Paulo. E a periferia, aquele puta lixo. Só que o que acontece? Hoje em dia, mudou. Porque hoje em dia, você tá conectado com... E mesmo esses políticos, que eles foram lá fazer uma votação para se proteger. Sim. Não é? Sim. Para se proteger. O cara falou, não, eu tenho um aval aqui dos meus votos. É o que o João Willis falou, porra, 145 mil votaram em mim, eu sou representante do povo. Não é? Ele tem razão, não é? Só que o que acontece? Hoje em dia, nessa confusão, o cara que teve 145, ele vai ter que convencer os outros também. Sem dúvida. Não é o teu eleitor, é toda a galera junta. Isso é que o cara não tá entendendo, eu acho. Essa complexidade da sociedade exatamente. em rede. E eu acho que isso vai ser no mundo inteiro. A cabeça de quem... E é o que quem foi eleito? costumo dizer, a sociedade em rede ela é uma arma importante a favor da Lava Jato. A operação Mano Puliti da Itália, que quis tirar a máfia do cerne do poder político ali, ela falhou, mas o italiano não tinha a arma que o brasileiro tem hoje, que é a internet, né? Que é a transparência que a internet traz, né? E a gente tem que tomar um cuidado só para não transformar a república em uma república plebiscitária, porque a república plebiscitária ela é um troço complicado também. Colocar tudo à votação popular, né? Você suprimir a questão da representatividade pelas duas câmaras, a baixa, a Câmara dos Deputados e a alta e o Senado, é uma questão complexa quando a gente tem uma sociedade com baixa formação educacional, que não tem capacidade de entender a complexidade do ser humano, que ainda tem um pensamento muito binário, e transformar a república numa república de plebiscito, de sim e de não, a gente pode cometer absurdos como aconteceu na Alemanha depois da subida de Hitler. A gente vê os referendos de Weimar, né? Ele assim, a gente pode barbarizar com os judeus, sim ou não? A sociedade votou sim, então era democrático? Não, peraí. A gente tem que tomar cuidado com a questão da sociedade em rede para não transformar isso tudo em plebiscitário. Mas nessa hora que aparece... Em sim ou não? Em sim ou não? Os demônios, sem os dúvida diabos nenhuma. aparecem nessa hora. Então a gente tem que ter cuidado então, com mas isso. Você acha que hoje em dia... Porque eu acho que é assim, hoje em dia é difícil enganar. Hoje em dia é difícil enganar. É difícil enganar. O próprio Lula. O Lula é um cara bom. O Lula, quando ele fala, parece um mendigo falando. Sim. Ele fala, porra, o Moro, fudeu o Brasil, a situação. Ele usa tudo politicamente. Tudo que ele faz, ele se defende politicamente. Sim. Ele é um gênio nisso aí. Sim. Sedutor. Mas mesmo... Pô, é muito sedutor. O Lula enganou todo mundo. O Lula... a famosa puta velha de BR. Ele fala e você cai na dele. Você cai no conto do cara. E esse cara, graças também ao Moro, graças a ao povo, não sei o quê, o Trambique todo, o cara hoje tá meio... Tá lá, mas é um calangão, né, meu? Qualquer momento ele levanta a cabeça e volta. Sobrevivente. Mas então, eu não vou que é tira difícil esse enganar. mérito dele. Oi? Você viu que é difícil Ninguém tira enganar. esse O Lula mérito é bom dele. de enganar. Ele é bom de enganar, mas hoje todo mundo vê o tríplique dele no Guarujá, hoje todo mundo vê o que tinha dentro da chácara dele lá em... O pedalinho.
lá em Atibaia. Todo mundo vê que ele anda de jato particular, todo mundo vê a marca do uísque que ele toma, todo mundo vê o charuto que ele fuma. Então não dá para você esconder mais. Aliás, uma das coisas boas da sociedade em rede é que vai caindo aos poucos a hipocrisia. Porque o que a gente tinha de imagem de homem público? Qual foi o primeiro caso de cassação por quebra de decoro na história do Congresso brasileiro? Foi o deputado que posou para a revista, acho que foi o Cruzeiro, de cueca. Né? Ele foi de cueca, então isso foi quebra de decoro. Então na época isso era uma coisa muito grave. Então a sociedade de rede, ela quebra qual a hipocrisia? A hipocrisia de que o homem público, ele não é um super-homem, né? Ele não é uma pessoa com reputação ilibada, o pai de família, o homem médio. Não, ele também toma porre, ele também toma pileque. Mas isso a gente não gosta, a gente a gente não gosta, mas a gente tem que começar a conviver com isso, porque como a internet, ela vai tirando o viés do esconderijo de todo mundo, a gente tem que se acostumar que quem está lá também é ser humano, também tem vontades, também tem desejos, ela também humaniza. tem vícios, né? Ela tem que aprender a relativizar cada vez mais. Né? O véu, né, dos papéis sociais, ele vai cair. E então, a rede vai ajudar isso a acontecer. E outra coisa, esses moleque e tal, o Kim tava aí, adoro, beijo, Kim. Como chama lá o Holiday? Holiday virou vereador. Parabéns, Fê. Ai, adoro. Aí o que acontece? Pô, aí os caras entraram na política. Você não acha que também esses caras vão entrar no jogo? Não posso dizer, porque eu não posso dizer porque é o sistema o que o Emílio tá falando. Eu não posso dizer, sabe por quê, Emílio? Sabe por quê? Porque a Lava Jato, sabe quando existiam os dinossauros no mundo, teve um meteoro que varreu os dinossauros, começou a Nova. A Lava Jato, ela tá fazendo isso. Ela é um meteoro que tá varrendo os dinossauros da política brasileira. Muita coisa vai mudar. Eu tenho esperança, eu tenho que ter esperança. Para eu acreditar no Brasil, eu tenho que ter esperança que alguma coisa significativa vai mudar. Pô, você não acredita nem em Deus, você vai acreditar na Lava Jato? Você não tem fé. A Lava Jato tá aí. Eu posso pegar nos autos da Lava Jato. É verdade. Eu posso pegar na capa dos autos da Lava Jato, mas não posso pegar no saco de Deus. Já deram. Ai, não. Mas você não se preocupa com as redes sociais também quando a pessoa se promove por marketing pessoal, onde o cara coloca lá uma opinião só pra ele se expressar dessa forma, ele sabe que aquele textão no Facebook todo mundo compartilha, e ao mesmo tempo o cara usa aquilo a benefício próprio. Aonde que você acha que tá esse perigo também das pessoas que querem apenas colocar a opinião? Que bela pergunta, Zuckerman, parabéns. Eu falei, é isso, é a questão do Lula, é o cara que sabe fazer o bom marketing pessoal, ele acha um texto que tem um apelo muito fácil. Eu costumo dizer que o jovem, né, no período colegial e no começo da faculdade, ele se apega à esquerda. Né? Ele vai entrar pro idealista, ele gosta do Che Guevara. Porque ele vai encontrar o textão cheio de palavras de solidariedade, amor, carinho, união, fraternidade, paz no felicidade, paz no mundo. Então, isso é muito fácil, isso é fácil de digerir. Agora, o que não é fácil de digerir é a complexidade do ser humano. Como que é o sistema? Como é de verdade, o que acontece, o que precisa ser feito, a crueza das coisas, a crueza do mundo. Isso é muito difícil. Mas o capitalismo... Então, isso é muito fácil de acontecer, entendeu? Então é muito fácil eu ter várias lideranças para promoverem-se a si próprias, omitindo, né, o que seria necessário para você promover uma economia boa, o que é a questão da PEC do teto, né, o que é a questão da medida da provisória da educação, são medidas necessárias, mas que elas soam ruidosas, elas soam assim ásperas, né? Elas passam ásperas pela nossa pele, porque elas não falam de amor, não falam de carinho, não falam de fraternidade, não falam de união, não falam de vamos dar as mãos, abrir a roda. Não é Bob Marley, né? Não é a realidade. Não é a homenagem do Chapecoense. Não. Então, mas se você... Foi muito bonita ali. Foi muito linda. Foi muito linda. De arrepiar. O negócio... Né? A gente não esperava, né? Depois daquela joelhada lá do Zuniga com o Neymar, eu perdoei os caras. Muito bem. Eu queria colocar um negócio pra você aqui agora.
que eu nem me lembro mais o que Esqueceu é o uma Mac, coisa que eu tô Posso fazer uma pensando. pergunta? Eu posso fazer? Pode Ô, Thiago, me fala uma coisa. Você não acha melhor, assim, você ter um cara como um Bolsonaro, não que eu sou a favor dele nem um pouco, mas que é um cara que fala claramente o que quer e o que acha sobre os gays, do que essa gente politicamente correta que fala, eu adoro gays, eu adoro negros, eu adoro a minoria, e na verdade não gostam, né? Só falam por um discurso politicamente correto, mas pelo menos a gente sabe o que o Bolsonaro pensa, ou que um Feliciano pensa, do que uma gente que depois vai lá e fala que adora essas minorias e no fundo vão lá e ferram depois. Pelo menos eu sei quem meu inimigo é. Boa pergunta, Dedão. Muito bom, parabéns. Valeu, Bituca. Ainda mais que o Jair Bolsonaro agora foi oficializado candidato à presidência pelo PSC. Né? Então o Bolsonaro agora é um objeto de estudo muito constante a quem se dedica a analisar a política. O Bolsonaro é difícil, né? Ele é um falastrão, não é? Sim. Ele é um falastrão, mas ele acredita naquilo que ele fala. Sim. Né? Então, O Trump também. O Trump também. Agora, administrativamente, né? Eu costumo sempre pensar, né? Economia besta, né? Eu tenho que sempre pensar primeiro na economia para depois pensar Que é o que nos no move. marginal. Agora, o que o Bolsonaro fez como homem público de relevância nacional? O que ele fez? Não se Eu corrompeu. não consigo achar nada. Não se corrompeu. Pois bem, a minha avó também nunca se corrompeu e ela não pode ser presidente da República. Ela não tem condição. Então, mas você sabe... Hoje em dia... Não, é o argumento dele. Não, eu preciso falar... Não é o argumento dele? Pois é o que ele fala. É o que ele fala. Mas é obrigação, então, de todo mundo o único não foi corrupto. Entendeu? Mas se o Lula for presidente, a avó pode ser também, velho. Lógico. Pois É o mínimo, mas é o mínimo. sua É o avó. mínimo que a gente espera do ser humano, é não se corromper, Mas é se ser você- honesto. Mas hoje em dia é Mas um pega mérito, na né? grande perto maioria, do- então, Não, dentro sem dos dúvida nenhuma. É um cargo público, Então, é um o que emprego. eu acho, só para terminar o Bolsonaro, eu acho o seguinte, eu conheço pouco o Bolsonaro, não sou eleitor do Bolsonaro, sou paulista, né, não tive contato com as campanhas dele, não sei o que ele fez para a base eleitoral dele, então o Bolsonaro é uma pessoa que eu gostaria de conhecer, né? Primeiro fala assim, o Bolsonaro é homofóbico, o Bolsonaro é isso, o Bolsonaro é aquilo. não acho aí, não. Olha, eu conheço o Eduardo Bolsonaro. A Magrada. filho dele. Um filho dele também O conheço. Eduardo Bolsonaro me trata super Belíssimo. bem. Eu tratei ele bem também porque ele tava armado aqui. Tava uma É espingarda. nada, sabe você que eu gostou tratei dele. bem. Todo mundo Mas gostou é dele assim, aqui. ele é um falastrão, né? A gente sabe que ele fala muita coisa por impulso, ele fala sem tato, mas pelo que me pareceu, eu não fui agredido em nenhum momento na conversa. Aliás, ontem, na confusão Você do sabe do que o Arthur, Bolsonaro, respondendo a sua pergunta, Sim. que a gente perguntou exatamente isso quando ele esteve aqui no programa. Falou, pô, Bolsonaro, o que você fez de relevante? Você tem 30 anos e tal. Ele falou o seguinte, a minha importância lá é não deixar passar essas coisas de kit gay e não sei o quê. Essa trouxe é a o minha kit importância. gay. Sem aqui dúvida pra gente nenhuma. ver. E isso é importante. Ele falou, o kit essa- gay é um horror. Essa é a minha importância. O kit gay era um horror. Porque o kit é gay que é legal pros gays. Não é? O isso tem kit que gay é um avaliar. horror. É que é o problema. O problema é de título. É igual eu falei aquela O que hora. é o kit gay? Medidas anticorrupção. Ninguém é contra a corrupção. Kit gay. Nenhum gay pode ser contra. Mas ninguém vai ver o conteúdo. O conteúdo daquilo era horroroso. Mas que Aquilo era uma afronta, era um assinte. O que é o kit Não é? gay? É A tipo questão uma do kit doutrina. gay. É uma doutrina. É uma doutrina. Umas E revistas. eu gostaria muito de conhecer o senhor Jair Ele veio Bolsonaro. aqui, eu gostei Espero muito dele. conhecer o Jair Bolsonaro para ter uma opinião mais sensata sobre ele. Mas assim, como gay, uma pauta anti-gay, eu não vi. Mas, ô, Ti, Eu acho que vocês tinham que fazer um kit hétero pra se vingar, entendeu? E distribuir também. Não é essa a questão, Thiago. O problema também Virar é que gay. o gay também acha que Agora- você minoria tem que ter razão em tudo. E não tem que Não, ter. não tem que o gay ter. é Não humano tem, ninguém como todo tem razão mundo. em Não, tudo. ninguém tem que... Quem tem razão em tudo é o Não extremista, esse é o que não problema. tem razão em nada. Gay não tem que ter razão em tudo. Thiago, eu queria Peraí, saber... filhinha, vou Mas fazer um sim, break eu agora. preferia o Jair Bolsonaro do que o Jean Willis na presidência, queria sem falar do dúvida nenhuma. Bolsonaro. Não, mas você é como um liberal... Eu Você como um liberal... Eu tenho a minha você essência, eu tem que toco aceitar- liberal. Então, você sim, tem que aceitar. porque na vier economia Jean ele Willis. é liberal. Você tem que aceitar o Jean Willis e um Bolsonaro. É claro, eu não deixo de ouvir o Jean Willis.
Tem que ouvir o Ele Jean quer Willis. escutar, ele quer entender o argumento Eu dos não dois. deixo eu ouvir. Porque Eu gosto, tem gente que entendeu? pensa igual o Jean Willis. Convença-me. Sim, mas ele é- Convença-me, mas eu não vou fazer igual o Jean Willis. Chegar, Jean Willis, E posso te fazer cuspir uma na cara pergunta? do nego. Você tá me agredindo. Ele Você não tá fala. me agredindo. Tiago, Não, nós, eles não têm Convença-me. calma. Convença-me. Nós escandinavos, Sim. nós escandinavos temos uma sociedade parelha, coisa que vocês, Rampeiros, exóticos, Estamos é tentando um povo ter- muito misturado. Colorido, povo colorido. É um povo muito misturado. Muito Nós- mameluco. eu falar. Muito mameluco. Nós, na Escandinávia, pensamos exatamente igual aos nossos vizinhos, igual a nossa rainha. O nosso povo E a sempre gente pensou. Mas é o único tentando lugar que chegar lá. funciona Tá isso. tentando- Misturou O afegão médio tá gente tentando essa demais. evolução. Hoje uma presença ilustre aqui no programa Pânico. Ele é advogado, mestre e doutor em Direito Privado pela Faculdade de Direito da USP, do Largo de São Francisco, autor da Condição do Pródigo na Sociedade de Consumo, e ele também está aqui batendo um papo com a gente, Tiago Pavinato. Eu vou passar para você o Facebook dele, se você quiser conhecer mais o Tiago, é facebook.com/Tiago Pavinato, só que é um Pavinato com 2 T's, é um Pavinato mais elegante. O Instagram dele é @Pavinato, com 2 T's também, aí você entra lá e se vira. A nossa audiência é encardida. Muito, eu li. Você sabe que nós temos, a audiência desse programa é encardida, é um povo encardido. Encardido. Um povo assim, como é que eu vou dizer pra você? Judiado. Rampeiro. Rampeiro. Não sei se chegaria a esse A rampa. ponto. A rampa. Você não acha a rampa? Mas é encardido, tem assim, A audiência tá boa? a unha com um pouco de terra, Tem, sabe tem. aquela Horror. Aquela mão de É mecânico. um Furúnculo na povo que virilha. sabe o preço do chuchu. Isso, exatamente. Massadura. Eu, quando eu faço o meu programa, eu imagino que todos os meus ouvintes estão vivendo uma vida confortável, dando Sim. seus carros importados, com Claro. ar-condicionado, é claro. Alguns. Os menos favorecidos, pelo menos, tem que estar num ônibus com ar-condicionado e Sim. Wi-Fi, Wi-Fi. Boa. que o nosso querido Dória prometeu. Não, mas já Já tem. tem. Não, os ônibus. Já tem. Todos. Não é só aqui na Paulista, Não é filho. só os tá. ônibus chique, é. Todos os ônibus. Terminal Capelinha, colega. Então, São é Paulo isso. inteiro. São Paulo inteiro com Wi-Fi pra cacete, todos com iPhone, pelo menos um 6S. Tá bom, tá Pelo bom. menos um 6S. Mas eu Pode sinto ser um que ela é 6, né? mais encardida do que isso. Mas tudo bem, fazer o quê? Faz parte. A audiência tá Faz- boa? Você não sabe pra quem você tá falando, eu mas imagino- respeitamos. Eu imagino que todos, eu gostaria que todos tivessem luxo. Acesso, né, Emílio? Muito luxo. Pelo menos um sabonete Certo. líquido, É. né, gente? Ah, sim. Não é? Olha pro Luxo convidado, para que todos. luxo. É. Não, ele é luxosíssimo. Ele é Só que, luxo, ô, Emílio, queria fazer uma simplesmente. pergunta. Eu não queria Não, fazer. eu queria fazer pergunta pra ele. Você tá falando pra cacete, hein? É. E o- Paulo? e- Ah, Posso e os- fazer Você a acha? pergunta? Não. Ô, Thiago, Nossa, eu ô te Paulinha, você convidei. não faz parte da bancada. Olha! Guerra de Mas eu fêmeas. convidei, então foca É, em mim. tá Ô, bom. Ti, Pois eu não. queria saber o seguinte: você escreveu Ti. um livro sobre fanatismo religioso. Ainda né? Não, vai estar Está em escrevendo, vias- né? Isso. E é ateu. E aí no Rio de Janeiro a gente tem o Crivella de um lado, da Universal. Tínhamos. É. O Crivella Tá e sabendo o legal. Freixo. Exatamente. Tá sabendo. E o Freixo, de esquerda, e você também é anti-esquerda. Se você votasse no Rio de Janeiro, em quem você teria votado? Olha, primeiro, se eu morasse no Rio de Janeiro, eu teria me mudado no segundo turno. Não, mas se você- eu tivesse, Não dá pra Você frequentar mora lá. aquele lugar. se eu moro lá, não posso sair de lá, eu Exatamente. votaria no Marcelo Crivella. Ai, Crivelão? Crivelão. Crivelão, você acha que bispo a da Universal é a única senador igreja que não Crivella. condena os gays? Não é a única, mas do segmento neopentecostal, a gente tem aí a figura abjeta, para mim, do Silas Malafaia, e tem a figura comercial do Edir Macedo, não é? Cada um com seus méritos, mas o único grande bispo neopentecostal com grande rebanho no país que veio publicamente a dizer que não levanta a bandeira contra gays foi o Edir Macedo. Tá aí, para quem quiser ouvir, joga no YouTube, Edir Macedo gay, né? Vai lá, vai ver o Edir Macedo, voz do Edir Macedo, dizendo que, ao contrário dos outros bispos das neopentecostais, ele é o único que não levanta a bandeira contra gay, porque Jesus tinha gay na época de Jesus e Jesus não levantava a bandeira contra gay. E eles têm feito um trabalho É o bem único legal, né? que falou isso, dessas grandes neopentecostais. Quem era gay da turma do Jesus? É. Eu não sei. Não sei, a autora... Quem era gay a na autora- turma do Jesus? a autora- Jesus Escovinha? Eu acho Autora que do romance- André dos A Apóstolos. autora do romance não colocou isso. Hã? A autora do Ela romance, só não- jogou. a autora do romance só deixou ali subentendido. Quem Ela que você acha dos deixa. Apóstolos? Acho que é André. Tinha Dumbledore,
Não, esse é outro livro. Inclusive, eu tô convidando o Crivella para vir aqui na rádio. Espero Você acha que o ele Crivella, o governador, vem, pô? Claro, o Alckmin veio, por que ele não viria? Ô, Tiagão, Não com licença, Emílio, você que é um cara bem resolvido... Eu sou resolvido? Não, você não. Tiago. Ele. O Emílio é Nossa, também. eu sou nada resolvido. Você não é nada resolvido. Você é um cara que... Ele tá pensando. Eu me sou um cara identifico com porque... muitos conflitos. Muitos conflitos. Conflitos e questionamentos. Você não imagina o que eu tenho de conflito. É um ser humano bom. clássico e consciente da Sim. sua condição humana. Polemista também. O homem inteligente tem conflitos. Muitos conflitos. Eu queria entender de você que é resolvido. Quando o cara fala tem preconceito não é um conceito formado, obviamente, chega pra mim e fala, você é judeu, mas você é gente fina. Eu não entendo, às vezes o cara não sabe como que é um judeu. horrível isso. Quando que falam pra você alguma coisa que você identifica que é um preconceito contra um homossexual? Porque fica muito aberto e raso. Olha, eu gosto de dizer que eu não sou um caso padrão, não é, de homossexual que leva frases como essa para casa. Porque eu tenho um tipo físico de 1,92 m de altura. Parece o Johnny Depp. Parece um segurança de Parece o balada. Johnny Depp. Obrigado. Ai, Emílio. Então é assim. É que você não viu ele Você acha sem... que eu fui gay agora? Emílio, Johnny Depp? ele é maravilhoso. Você tem um quê de Ele é o Johnny chefe Depp? de segurança. Você não viu ele sem camisa Parece suado. que você tem que falar assim, meu, você me libera lá pro camarote 12. O cara vai... Você viu o cara sem camisa Pois é, suado? então eu não Você sabe que escuto Eu quero muito. entender, Não. porque isso a gente fica muito aberto. em Agora, relação- agora eu não escuto muito, do tipo assim, ou gay, ou viado, eu não escuto muito esse tipo de ofensa. Não. Entendo que também não me ofende, mas eu não escuto. Agora, quando a gente senta para conversar de política, ou senta para conversar coisas de academia, coisas jurídicas, as pessoas mais ligadas à tradição do Opus Dei, que eu lido muito, no direito a gente tem muita gente ligada à tradição do Opus Dei, muita gente mesmo. Né? Eles fazem muitas ressalvas e falam assim, mas com você é prazeroso conversar. Eu me sinto honrado com isso. Na verdade, as pessoas, a gente nasce, né, num berço da geração X, hoje eu já não sei, mas da nossa geração para trás, a gente tinha uma cultura homofóbica. Eu costumo falar, né, nos anos 90, o Crivella escreveu no livro Mal sobre Gay, mas é o que eu falo, nos anos 90, a minha mãe era homofóbica, Ele meu se pai era redimiu, homofóbico, né, inclusive. a minha avó, meu avô, era todo mundo homofóbico nos anos 90. Então, assim, todo mundo nasce, a família média brasileira, né, nasce com um pensamento de que a heterossexualidade é a heteronormatividade, é o normal. Né? Então a gente não pode culpar essas pessoas que nasceram nessa fé ou nessa crença e viveram a vida toda nessa crença, não tiveram oportunidade porque a escola brasileira ela não educa e a família brasileira ela também não educa. Então eu não posso achar isso uma ofensa. Então quando eu escuto, olha, você é gay, mas eu gosto muito de conversar com você é muito gente de boa, eu fico honrado, eu fico agradecido, porque dessa maneira, tendo essa minha postura, eu ajuda a mudar a mentalidade das pessoas sobre todos os outros gays. Muito bem. Arrasou. Você acha que a sociedade às vezes determina o comportamento de um homossexual? Muito. Não só do homossexual, mas do heterossexual. Dos gêneros. Tem um sociólogo francês, chama Jean Baudrillard, da École de Paris. Ele tem uma tese muito interessante do final dos anos 60, que ele fazia a divisão do mundo capitalista moderno, né, ali do final dos anos 60 para trás, da sociedade industrial, e do final dos anos 60, começo dos anos 70 para frente, que é a sociedade de consumo, que é quando o marketing, né, ele passa a dominar todos os campos da vida e todo ser humano passa a ser um consumidor do berço ao túmulo, né? Então a nossa felicidade ela está por trás de alcançar o produto que está à venda numa propaganda que leva para o Caribe. Então assim, todo mundo é influenciado pela sociedade, principalmente quando a gente entra nessa era da sociedade de consumo, em que consumir, realizar aquilo que o marketing oferece é um sinal de felicidade. A gente conseguiu essa felicidade? Sinto dizer que não. Mas sim, todos nós somos influenciados. E os gays principalmente, porque os gays, muitos deles, os da minha geração e os anteriores, são aqueles que foram postos para fora de casa. São aqueles que foram renegados pela família. Então a gente tinha que fazer meio que tieta, sabe? Sim, tinha que ir para a Europa, ficar rico e voltar com o escorte conversível, passar na cara de todo mundo que você era rico. Entendeu? Que você era mais. Né? Muitas travestis fizeram isso. Sem dúvida nenhuma, né? Fazer essa linha tieta. Então era mais difícil.
muito Era bom. uma bibinha, bom, gente, pobrinha pão adorei. com ovo. E acontece muito isso, e aconteceu muito, né? Tem que que se se provar, provar. melhor, né? Pra você ser aceito, você tem que se provar melhor, né? Hoje a gente... Que é uma coisa masculina, o homem já tem que Sim, se provar. se autoafirmar. Tem que se autoafirmar pra naturalmente, esposa, o pros gay, filhos. o gay mais vezes ainda, né? Sem dúvida, Ô, sem Thiago, dúvida você nenhuma. acha menos hipócrita Ah. um Bolsonaro, um Feliciano, Ah. que assumem um discurso e falam o que pensam? Eu fiz essa Amor, a pergunta. gente já falou disso. Acabou de Nossa falar. senhora. Puta Alzheimer. Ué, ela fica Alzheimer viajando, FM. meu. Ana ruim que meu. Ela dorme aqui, Falando. meu. Tá fumando Olha que narguile lá embaixo. Alzheimer. Ela dorme. Vai na Segunda escada. do dia. Ô, Muffin. Nossa, a gorgonza tá, meu. Muffin. Então eu vou perguntar outra. Se você Ô, acha- Dani, A Marina queria Outra. perguntar alguma Não, coisa. eu Ela tá... queria. Ela tá Ela meia tá hora aqui tentando. assim. Eu vou chorar. Peraí que a Marina vai Eu fazer uma Acredita pergunta. no amor. Não, eu Deixa a quero Marina saber fazer uma sobre... Pega a pilha. Mas primeiro Não, não, eu não. queria Posso saber. voltar a falar de política? Pode. Falar o que você quiser, filha. Isso aqui é um microfone aberto. Olha lá, Aberto. mostra porque Eu você quero veio, saber Marina. o que você achou da PEC do teto. Puta, que Já chato. falou também. Não, ele não falou. Olha, ele resumindo, ele maravilhosa. passou por É, cima. A PEC do teto é bom pra Uma gente palavra, ou não? uma palavra única para falar da PEC do teto. Boa. Necessária. Arrasou. Outra, fundamental. Por quê? Outra, indispensável. Por quê? Porque seu pai quebrou o Brasil. Não, pai não quebrou o Você Brasil. entende? Que Ela ele não ficou percebe 12 isso, anos meu. lá e quebrou o Brasil. eu não li Aí, sobre a PEC do apareceu o teto. careca que entrou no lugar lá do pai. Ô, dois Dudu. careca. Bom, um trabalhou com meu pai, Então, inclusive, ele ficou né? 12 É anos. verdade. Ele ficou 12 anos. O outro Ele ficou trabalhou com 12 meu pai. Ele ficou 12 anos gastando. Bom, ele gastou Jogando então com embaixo meu do pai. pano. Maquiagem jogando embaixo do laranja. tapete. É pedalada. Ele Pedalou. pedala, Guido pedala. Mantega pedalou. Pedalou. Aí o que acontece? O nosso de ministro da Zarcão. Fazenda também É o pedalou lá Guidão atrás. Manteiga. Isso, Com apareceu meu pai. o outro careca aqui agora e falou: No Ibirapuera. gente, é o Marcelo Tais. seguinte, fudeu. Mas ele Acabou o trabalhou com dinheiro. meu pai. Por que, que é necessário? Porque dinheiro. acabou o dinheiro. É assim, você vem de uma família muito rica de herança, né? Como estava dizendo aqui. Ela tem E prédios. tem prédios. Tem prédios e Então bolsas. você não sabe, né? O Brasil povo inteiro. brasileiro tá lá na casinha de pau a pique, tem lá R$350 por mês, não é? Todo mês ele tá gastando 550. No mês seguinte gasta 600 e vai por aí. Vai chegar uma hora que se ele não limitar o gasto, o que, que vai acontecer? Ele Gente, vai tudo quebrar. Vai aparecer quero lá o apenas jagunço do entender. dono da venda e vai matar o coitado. É isso que vai acontecer com o Brasil. Muito bem. Olha, Só- foi só um uma- prazer, uma Tiago. última pergunta Não de tem política. última Não pergunta. tem nhoque. O lasanha é... Ô, Tem, o você tem risolão, que- ele Ô, chega Ô, agora. Provolone, peraí, meu. O Catupiry bateu agora. Era importante, era Acabou porque importante. acabou o tempo, Posso cara. mandar um importante. beijo pro Quieto, Helber? 1h49. Deixa eu falar o Vou fazer seguinte. fora do ar. Ó, deixa eu falar. Ó, se você quiser conhecer mais o Depois você Thiago, que conversa. muito gentilmente esteve aqui hoje com a gente, você pode acessar o Facebook dele, que é Thiago Pavinato com 2 T's. Facebook Thiago Pavinato e o Instagram é @Pavinato com Tem 2 dica T's de também. moda também lá. Tem o que você quiser. Ele é um luxo. É muito É isso aí. chique. Obrigado, viu, Thiago? Agora faz um strip Só pra nós. mandar um beijo pra Xuxa, nada mais. Apareça sempre. Ai, Valeu. beijo. Muito bem.